Bom dia pessoal, muito obrigado por estar aqui no canal assistindo mais um vídeo aqui. Vamos dar umas dicas importantes aqui nesse vídeo, tá? É a respeito dessas fontes, essas placas aqui, que essas placas ela dá em diversas máquinas, né? Ela trabalha com essa máquina aqui, né? Com esse tipo de placa, com essa placa aqui, tá certo? No caso desta fonte aqui é diferente dessa aqui, por quê? Porque ela já tem um microprocessador que faz a comunicação do pressostato. Isso aqui não é mais transistorizado, já é com microprocessador e foi fabricado exclusivamente para Consul, né? Quem usa muito essa placa aqui é a Consul Maré, tá? Essa plaquinha aqui, ok? Então isso significa que se eu colocar essa placa ou essa placa aqui nessa máquina, não vai funcionar. Não vai funcionar bem todas as etapas. Ela até vai alimentar, vai fazer algumas etapas, mas quando ela for fazer a comunicação do pressostato, os níveis de água, não vão trabalhar bem com essas placas. Essa é uma dica especial, matadora aí para aqueles que estão aprendendo, tá? Os veteranos não, porque já sabem, né, que essas placas têm uma diversidade danada, né? Então, eu estou aqui para explicar a vocês o funcionamento e qual a diferença dessa placa e essas aqui, que eu quase já falei, né? Apenas essa é microprocessada, né? Os comandos do pressostato. Essas daqui são transitorizadas, né? Elas recebem o comando através dos transistores. Os transistores é quem manda o sinal lá para o processador, que pode ser esse processador dessa máquina, ou pode ser esse processador desta máquina. É os transistores que mandam as informações de que chegou no nível. Já essa daqui, quem manda a informação para essa placa, manda as informações para esse micro, é esse outro micro aqui. Ele é quem diz o nível que está, se está certo, está ok, tá bom? Então, a outra diferença, como vocês estão vendo aqui, é a fonte. Eu aqui uso o LNK, a Consul fez especialmente para ela essa placa, tá? Usa o LNK. E já essas outras aqui, nós temos o resistor e o MOSFET especial, regulador de tensão. No caso é esse carinha aqui, ó, que é o MOSFET, é o processo, é quem faz a estabilidade desta fonte, tá? Ela sai de 110, depois passa para 170 volt, né? E depois quando passa por ele aqui cai para 5 volt, ok? Tá, esse carinha aqui que está sujinho aqui, não dá para ver bem, mas ele é o MOSFET regulador de tensão de menos 5 volt, ok? Em outros vídeos eu vou explicar essa fonte, como é que ela funciona. É complicado. Esta fonte aqui, que é essa mesma aqui, ó, tá? Esse aqui é o controlador de tensão, é o MOSFET, né? Depois eu vou dizer que o controlador de tensão é esse aqui, tá? Vou dizer a referência dele, porque tem aí, aí vocês podem baixar o datasheet, e é um MOSFET totalmente diferente, viu? Ele regula uma tensão de menos 5 volts. Todo mundo que conhece esse cara que sabe trabalhar com esse cara aqui não, viu? Ele costuma queimar essa resistência aqui e é um problemão para você ver se substitui e não funciona, né? Porque depende de vários processamentos que tem aqui. Ele tem diodo N, ele tem controladores aqui de menos tensão, mais tensão. Existe o capacitor também. Nós tem são várias coisas aqui que impede que essa fonte trabalhe certinho, ok? Então, futuramente a gente vamos explicar como funciona tudo isso aqui, ok? Em outro vídeo, tá bom? Então, neste vídeo eu só estou mostrando aqui a diferença dessas placas, tá? Essas placas aqui e essa aqui que é a única placa que tem grande diferença, tá? Essa placa aqui é totalmente diferente o funcionamento dela, tá? Dessa daqui. Então não pode ser substituído, tá? É a única. E essa daqui, tá? Então essa daqui pode ser substituída por essa, não por essa, tá bom? Se vocês fizerem isso, vão passar o dia todo aí e não resolve o problema da máquina, tá bom? Então são dicas importantes, tá?
Essa outra placa aqui, ela tem também uma diferença, né? A fonte dela é também diferente dessa daqui, tá? É diferente. Essa daqui, a fonte é diferente dessa. Essa fonte ela trabalha com capacitores. Não tem mais aquele reguladorzinho de tensão, MOSFET, né? Que nós falamos aqui. Ele não tem, tá? Essa fonte ela é ajustada a tensão dela através desse diodo Zener, tá certo? É filtrado através desse capacitor. Não tem mais esse cara aqui, ok? Então essa fonte é totalmente diferente dessa. Só que elas duas trabalham para todas as máquinas também, ou quase todas as máquinas, menos a Consul Maré. Tá bom? Então eu vou consertar essa aqui, você vai ver. Eu vou substituir esses capacitores que eu tirei, que estava com problema. Dá muito problema nesse capacitor aqui. Vou botar o resistor também e vamos testar ela para ver se vai funcionar. Tá bom então, galera? Vamos lá então. Repor esse capacitor aqui no local, tá? Esse capacitor, o dela estava com defeito, tá certo? O defeito, eu não tinha os 5 volts não, completo, dava 3 e pouco. Isso aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que faz isso, como é que testa, como é que acha essa diferença de tensão para que venha substituir ele, tá? Muito cuidado nessa solda aqui, tem que ser uma solda bem cozinhada, tá? E depois você usa uma cola, que você cola ele, né, para ele não ficar balançando, viu? Ok? Tá certo então? Vamos devolver aqui para o lugar e vamos fazer o teste, né? Agora, esse teste é que é muito importante, é o fundamental de todas essas aulas aqui, tá, galera? Olha, e para que você venha aprender corretamente como funciona essa fonte, quais os pontos de tensões, é bom que você assista esse vídeo até o final, para você ver, como você está vendo aqui, a instalação dos componentes e depois agora o teste, né? O que é que a gente vai fazer para testar essa placa? Testar as entradas e saída de comunicação e atuação, mas para você, onde é que você vai ver as tensões? Que tensões são essas? Quais a diferença das tensões? Isso aí em pouco, eu acho que não tem nenhum vídeo aí explicando ainda, né? Aqui no YouTube, mas eu vou aproveitar e vou explicar onde eu vou encontrar essas tensões antes que eu instale a interface, né, que é a placa principal, ok? Então as pessoas têm muita pergunta aqui no canal já de alguns amigos, qual o maior defeito que dá nessa fonte e como consertar elas, né? Fonte simples e tal, mas quando se trata daquele MOSFET, aquele controlador de tensão lá, não é muito fácil não, viu, rapaz? Não é muito fácil não. Eu vou dar aqui algumas dicas importantes aqui, que essa aula faz parte também lá do curso que está tendo aqui, né? Que vai ter logo, eu espero que já estamos terminando aí as aulas, viu? As práticas. E logo você pode acessar aqui no meu canal esse curso que vai ser de muita importância para vocês que querem realmente conhecer a placa eletrônica, o funcionamento dela, consertar essas placas. Vários modelos de placa você vai consertar nesse curso, tá? Essa daqui que é muito chatinha mesmo, inclusive essa aqui que é muito chatinha, né? Você saber o funcionamento dessa placa é muito importante, tá? As tensões, onde é que você, quando é que vai ser preciso você trocar um capacitor, uma resistência, o diodo Zener, os retificadores, tá certo? Um triac, quando vai ser preciso você fazer a troca disso aí, tendo a certeza absoluta que ele está ruim, porque você fez todos os testes, ok? Vamos lá então, galera. Vamos agora para fazer as medições, tá? Eu estou em AC, vou medir as tensões alternadas, entradas e saída. Estou numa tensão de 750 volts, tá? E vamos observar aqui no multímetro, dá para você ver lá, não dá? Acho que dá, tranquilo que eu estou vendo daqui. Então vamos lá então, alimentar. Ótimo, já está alimentado na tomada. Pegar com cuidado, se possível usar luva, tá? Porque agora a placa está energizada, tá? E eu vou medir desse lado aqui, porque eu já fiz a raspagem no circuito impresso, nos filetes aqui da placa. E eu vou agora medir as tensões nos pontos que eu quero, né? Se eu for aqui direto no AC2, eu já vou ter tensão, né? Tá aqui, ó, 120 volts, né? Tá? Minha tensão 121, tá bom até a tensão, tá certo, ok? E em cima do resistor, antes
120 volts, ok? Depois 120 volts, ok? Então podia vir aqui por baixo também, onde alimenta ele, onde chega até ele, 120 e depois dele 120, tá? Ok, agora em cima do capacitor, esse capacitor que vai fazer o rebaixamento dessa tensão. Então em cima dele continua 120 e depois dele, depois dele cai muito, galera, tá vendo? Ó, eu tô com mais ou menos ali 2, poucos volts, mais ou menos. Só que um fato interessante, galera, até aqui eu tô com a tensão alternada, tá? Quando chega aqui, que devia ser uma corrente alternada também, mas porque ele tem um diodo, aí aqui eu já tenho uma tensão positiva, tá? Então agora eu vou mudar o sentido da minha ponteira. E vamos lá fazer a ferição das tensões aqui, né? Todas as tensões que tem em cima desses diodos, tá? Porque se você quer um ponto importante para medir uma fonte, medir os pontos, é você ir em cima do catodo dos diodos, que é lá que está as tensões, praticamente quase todas as tensões que você tem numa placa em todos os diodos, tá? Vamos ver aqui em cima do positivo desse capacitor, qual é a tensão que ele tem. Então vamos ver aqui, olha lá, 5 volts, 5.1, a fonte está excelente, tá? Então nós temos lá uma tensão de 5 volts, isso significa que a placa está funcionando normalmente, tá? Mas para eu chegar a esses 5 volts aqui, eu preciso de 2 volts para fazer a excitação e oscilação, para que esse capacitor venha trabalhar, que ele trabalha como se fosse um transformador, tá? Entra 127 aqui e sai praticamente 14 a 12 pelo aqui, tá? Porque esse capacitor ele é de 3,3 NF por 250 volts. Então vamos ver em cima desse diodo aqui, 5 volts, ok? Essa aqui é a ponte retificadora dessa placa, tá? Aqui é a ponte retificadora dessa placa, aqui ó, 5 volts está aqui também, ok? Em cima desse aqui, ó, nós está lá o 2,4 volts. Essa tensão aqui é muito importante. Essa tensão que faz com que exista uma oscilação aqui em cima desse capacitor com esse capacitor aqui, o capacitor poliéster com o eletrolítico. Existe uma excitação, é o 0 e 1, né? Tem sempre um 0 e 1 que é quem faz toda essa parte de excitação, tá? Para que nós geramos essa tensão de 5 volts aqui, ok? Aqui também tem que dar aproximadamente a mesma tensão de 5 volts, ok? 4,9, 4,7, 5 volts, ok? Agora vamos em cima do diodo Zen, que esse diodo Zen é o responsável pela estabilidade dessa fonte, essa tensão de 5 volts. Pode ter uma tensão aqui de até 30 volts, tá? Quando chega nele, como ele é o Z5, como ele é um diodo Zen de 5 volts, não importa a tensão que tiver aqui. Quando chega no catodo dele, ele transforma essa tensão na tensão física dele. Se ele for de 12, vai ser 12. Se for de 5, é de 5. Se for de 9, é de 9. Então é isso aí. Então vamos ver em cima dele. Isso mesmo. Tem lá 5.2, 5 volts. Atenção. Esta placa está excelente. Ok? Então vamos em cima desse outro diodo aqui para ver que tensão nós vamos encontrar. 1.7, né? 1.7. Você viu que em cada diodo desse tem uma tensão diferente? 1.7, que é 1.8 e tal, né? 1.7, 1.8. Aqui é o meu 5 volts que vai alimentar a interface, né? Através desses conectores aqui. E aqui eu tenho também o 5 volts, mas aqui eu só tenho 2.4, 2,2, por aí, tá? A média é essa aí. E aqui eu também tenho os 7.5 volts. Como você viu, as tensões são totalmente diferentes em cima desses diodos, né? E se não tiver essas tensões, essa placa não funciona, tá? Em cima desse diodo aqui, que é o D14, né? Ó, tem 7,8 volts. Nesse daqui, nós encontramos 2.2, 2.4, que o 2.4 é o máximo.
tá? Já nesse aqui nós temos 5 volts. É o 5 volts estabilizado por o diodo Zen, controlador de tensão, ok? Pronto, e aí nós terminamos a aferição de toda essa placa aqui. Essa placa está funcionando normalmente. A plaquinha que muitos técnicos aí, muitos amigos tinham muita dúvida, né? E nós terminamos aqui a aferição dessa placa. E muito obrigado a todos vocês já inscritos no canal. Muito obrigado por estar aqui assistindo nosso vídeo até agora. Dá um likezinho para nós aí, ajuda no canal, né? No nosso canal aí, para que eu possa postar mais vídeo, tá? Então um abraço para todos, muito obrigado. Valeu, valeu. Que Deus nos abençoe.